pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Eduardo. Inicialmente gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse evento, né? E igualmente agradecer a todos os presentes aí pelo estarem prestigiando aí a minha apresentação. O que eu vou falar aqui nessa palestra? De Python, né? Mas vou falar de programação linear em Python, né? Python tem essa vantagem, acho que, de ser simples, está dominando o mundo, né? Ou seja, todo mundo está partindo para Python para usar como alternativa de implementação de várias técnicas, né? E programação linear é mais uma, né? E o que eu vou mostrar aqui, quais são as libs, pelo menos as que eu considero que sejam mais conhecidas aqui, para conseguir trazer essa parte de programação linear para dentro do Python. Vou fazer uma apresentação no nível, vamos dizer assim, iniciante, né, para vocês conseguirem começar a usar. Acho que a tendência é trazer as pessoas, mas sou aqui da Universidade da UFSC, né, do Departamento de Engenharia de Produção, e fico à disposição para receber perguntas ou estender esse tópico, ok? Inicialmente eu vou fazer uma introdução muito rápida à programação linear, né? Só para nivelar o conhecimento, vai ser uma introdução relâmpago, e depois vou falar de duas libs, uma Pulp, né? E outra que eu achei bem interessante também, que se chama Solver Studio, né? É uma implementação, você usa o IPython para implementar o Python dentro do Excel, e aí consegue fazer a mesma coisa que a gente fez fora lá dentro do Excel, o que é excelente para a gente fazer uma transição com os alunos. Às vezes você está fazendo programação linear, e aí a ferramenta que todo mundo usa é o Excel, e aí você consegue fazer essa transição do Excel para o Python. Quando a gente trabalha em termos de problema, né, grande dentro de uma linguagem de programação, a gente ganha muito mais em termos de flexibilidade. Então vamos lá. Primeiro, uma introdução relâmpago, né, de modelo de programação linear. Para que serve esse modelo? Eu quero otimizar o uso de recursos, né, que são limitados. Então eu tenho alguns recursos que estão disponíveis, e eu quero então utilizar esses recursos de forma a maximizar um determinado retorno ou minimizar o meu custo, né? Então, um exemplo, eu tenho, por exemplo, um mix de produção, eu tenho horas de mão de obra, eu tenho matéria-prima disponível, e eu quero saber qual é o mix de produção que eu vou escolher, né, para conseguir maximizar o meu lucro. Cada produto vai me dar um determinado lucro, né? E cada produto vai gastar uma determinada quantidade de recursos. Por que eu não produzo então só o produto que me dá maior lucro? Porque ele pode estar gastando meus recursos, né, de forma muito intensa, e com isso eu acabo produzindo uma quantidade menor e vendendo uma quantidade menor. Então eu tenho os recursos, né, tenho que tomar uma decisão, e eu tenho meu objetivo. Um outro exemplo, também bem interessante, né, e aí a gente já vai escalando um pouquinho esse problema, imagina que eu tenho um depósito, eu tenho vários caminhões, né, para fazer entregas, e eu tenho os meus clientes, né, e eu quero fazer essa entrega, utilizar os meus recursos que são limitados, que são os caminhões. A minha variável de decisão é como é que eu vou utilizar ou rotear esses veículos para conseguir, por exemplo, minimizar o tempo de entrega. Então, o meu objetivo aqui é minimizar. Okay? Então, como alocar essas entregas coloquei clientes, mas na verdade aos caminhões, né? E aqui um exemplo bem básico, né? Continuando nossa introdução relâmpago, né? Imagina que eu tenho uma empresa que produzam tigelas e canecas, né? A tigela te dá um lucro de 40, a caneca te dá um lucro de 50, esse é o preço de venda, já é o preço líquido, e o meu recurso por ciclo de produção é 40 horas de trabalho e 120 kg de cerâmica. Então a gente vê aqui que a tigela gasta uma hora
por unidade, ou seja, para cada unidade produzida vai gastar 1 hora de mão de obra, e a caneca 2, talvez porque eu tenha que colocar a alcinha, fazer alguma coisa, aquela alça, né, e por aí vai. No caso da tigela, eu gasto uma quantidade maior de cerâmica, no caso da caneca, uma quantidade menor. Bom, dito isso, então eu tenho aqui as minhas variáveis de decisão, que é qual vai ser o meu mix de produção, ok? O meu lucro vai ser meu lucro por unidade de tigela produzida vezes o número de tigelas produzidas, né? Mesma coisa para as canecas. Essas variáveis de decisão, x é o número de canecas e y, x é o número de tigelas e y é o número de canecas, né? E as minhas restrições são, olha, se eu gasto aqui 4 quilos, eu acho, né, de argila por cada unidade produzida e 3 por cada unidade de Y produzida, eu só tenho 120 por ciclo de produção. Essa é uma restrição ao meu problema. Mesma coisa nas horas, né? Eu tenho uma restrição no número de horas, ok? Como é que eu represento esse problema? Assim, essa é a minha formulação matemática do problema, né? Mais ou menos até aqui que a gente vai na minha introdução relâmpago, né? Então eu quero maximizar o meu lucro, que é dado por essa função, ok? Que eu chamo de função objetivo. Essas são as minhas restrições. Então, as restrições aqui referente à quantidade de argila, a minha restrição referente à quantidade de horas, né? Eu quero que a minha produção seja positiva, não posso produzir nada negativo. E essa é a formulação do meu problema de programação linear. Então, muitas vezes a gente está no problema, identifica as variáveis, monta a formulação. No momento em que eu tenho a formulação, tudo bem, agora eu posso esquecer o problema. Lógico que as variáveis todas têm um significado, assim como os parâmetros, mas agora a minha questão maior é como resolver essa formulação matemática. Todos os problemas de programação linear vão estar dentro desse framework, desse modelo, vão. Uma função objetiva, que é maximizar ou minimizar, sujeito a um conjunto de restrições. Esse é o problema que eu estou tratando aqui. Legal? Como é que a gente resolve esse problema? Então eu tenho uma formulação, né? E eu preciso escrever essa formulação em alguma linguagem de modelagem, uma linguagem algébrica, para ser interpretada. Lógico que aqui a gente está vendo só 2 variáveis de decisão, mas imagina se você tiver uma rede logística, né? E cada caminho é uma opção, e você quer descobrir quanto que você vai rotear por cada caminho. Imagina a quantidade de variáveis que você vai ter. Então, o problema começa a crescer, né? Crescer, é comum você trabalhar com problemas com mais de 100, 200 variáveis, e igualmente sem restrições, né? Porque cada restriçãozinha você tem que escrever uma equação, né? E aí, depois desse problema escrito nessa modelagem aqui, nessa linguagem algébrica, você vai submeter a solver. O que é o solver? Solver é nada mais do que aquela caixinha preta, né, entre aspas, que a gente conhece como é que ele faz, né? Mas como é que ele vai multiplicar essas matrizes envolvidas aqui nesse problema para achar a resposta? Ou seja, como é que ele vai achar o ponto ótimo, né? Qual é o meu ponto ótimo de escolha dos valores das variáveis de decisão para que eu consiga alcançar o meu objetivo? E qual o valor desse objetivo? Então, se eu tenho uma rede, eu quero saber como é que eu vou otimizar o fornecimento dos meus produtos dentro de uma rede logística, qual é o meu plano de distribuição e qual é o meu custo mínimo. Se é o que eu quero fazer, meu objetivo é minimizar o custo, eu pago frete por unidade de produto que eu despacho. Ou então, eu quero minimizar o tempo de entrega de todos os produtos por um conjunto de clientes. Ok? Então, qual é a minha variável de decisão? É o seguinte: que produto vai em que caminhão e quando? Né? E qual é o plano de distribuição dessas mercadorias aí ao longo desses clientes? Então, basicamente, essa é a introdução de programação linear. E onde é que entra aqui a nossa lib de Python? Né?
exatamente aqui, ó, no meio. Ela vai fazer esse papel. Ela vai escrever essa formulação, né, numa linguagem, a gente fala algébrica aqui, onde eu consiga submeter o solver. Então, o PUP tem uma ligação com vários tipos, tem comerciais, tem o COIN aberto, o GLPK é aberto, o Duroc é pago, o Simplex é pago, né? E esses solvers são, qual a diferença dos pagos e dos abertos, né? Na verdade, à medida que o tempo passa, e vocês sabem bem disso, né? A tendência é que os solvers abertos, né, vão cada vez ficando melhores, se aproximando dos pagos. Lógico que os pagos, às vezes, eles têm uma parte, vamos dizer assim, customizada para determinado tipo de problema, para problema logístico, para problemas de distribuição de energia, tá? Entre outros. E tem algumas funcionalidades para tentar diminuir o tempo de solução, né? Mas nada que a gente não possa implementar nesses outros solvers também. Então, o PUP vai fazer essa ligação. Eu vou conseguir escrever, né, meu problema e submeter ao solver, né, para o solver conseguir te dar a resposta. Cada produto tem o seu, vamos dizer assim, ele aceita formatos, né, desse modelinho para serem submetidos, e essa é uma parte que o PUP resolve. Também não é nada muito complicado fazer a tradução de um modelo para outro. Então vamos lá. Essa primeira library, né, biblioteca, foi criada por volta de 2005. Esse é o pessoal lá da Nova Zelândia, né, da Universidade de Auckland, que começou esse trabalho. É open source, está lá no GitHub, ou seja, quero fazer uma modificação na minha biblioteca para tentar estender a maneira como eu escrevo a restrição. Posso tentar, só baixar o código, fazer a instalação e fazer essa modificação, né? Mas isso aí só para, vamos dizer assim, problemas um pouquinho mais complicados. Para o geral, ele atende muito bem. Então, você precisa de Python P2.6, a instalação no Windows pode ser via pip, né? Não sei nem, é assim que se fala mesmo, pip? Né? Ou PyPI. No Linux funciona igualzinho, né? O único porém no Linux é que você tem que dar um comandinho de teste para ele configurar o solver, ou seja, quando você instala o PUP, automaticamente ele já vai instalar o solver de código aberto, porque ele fala, não, eu preciso de um default para resolver o meu problema, para submeter aquela formulação, né, ao meu solver. Então ele trabalha lá com os solvers do COIN, que é CBC, uma família de solvers do COIN. Agora, se você tem a licença do Simplex na sua máquina, né, você também consegue submeter. Se você tem um outro solver, é muito simplesinho. Você instala o solver, diz qual diretório que está, e ele submete o problema no formato daquele solver. Ou seja, ele já tem uma interface pronta, né, para fazer essa tradução do problema para o formato em que o solver consegue entender também. Eu não sei se dá para enxergar, essa transparência não ficou boa, né? Mas vamos lá. Então, aquele probleminha que eu estava explicando, eu vou colocar no Python. Né? Então, primeiro, vou mostrar como fazer, né, da maneira mais ingênua, vamos dizer assim. Você define, importa a lib do Python, para dentro do seu código, PUP. Você vai criar um problema, tá vendo? Estou colocando aqui um texto. E qual a direção desse problema? Eu vou maximizar nesse caso. Esse aqui é o problema das canecas e da tigela, né? Eu posso criar aqui as minhas variáveis. No caso, eu estou criando a variável de tigela, dizendo que ela é uma variável inteira. Estou criando a minha segunda variável, canecas, ok? E aí,
defino a minha função objetivo, né? E aqui eu estou definindo a minha função objetivo exatamente da forma que estava lá. Olha só, 40 vezes x mais 50 vezes, acho que era x canecas e x tigela, né? Era o y. Eu estou chamando a minha função objetivo, que era essa aqui, de lucro total. Então eu defini a minha classe problema, eu tenho alguns operadores de classe lá, e eu insiro lá na minha classe, né, no meu objeto, desculpa, né, o meu problema, minha função objetivo. Ela sabe que é a função objetivo? Sabe, você não tem nenhum sinal de equação aqui, né, então só pode ser a função objetivo. E depois você coloca as restrições da mesma forma. No seu problema, né, você vai adicionar a restrição, olha, escrito da mesma forma, 4x mais 3y, 4x tigela mais 3 vezes x canecas, menor ou igual a 120. Qual é o nome dessa restrição? Matéria-prima, ok? E aqui, novamente, a segunda restrição. Tá? Onde é que eu digo que a variável tem que ser positiva? Quando eu definir a variável aqui, eu já defini, né? Aqui, ó, qual é o meu limite inferior aqui? O default, né? É 0, né? E depois você manda resolver. O que ele vai fazer? Ele vai montar esse problema no formato do solver e vai submeter para o solver. Tá? Então, a montagem do problema em Python, aqui usando essa CUP, né? Aqui, essa biblioteca, é muito simples. Tá? É muito direta. Mas eu falei aqui o seguinte, essa é a maneira que funciona, mas não é a melhor maneira de fazer. Tá? Por que não é a melhor maneira de fazer? Geralmente a gente trabalha com problemas grandes. Né? Você quer algum problema que você não consiga resolver, que tenha várias variáveis, que seja difícil. Né? A gente gosta de brincadeiras, de desafios. Né? Então, ao invés de eu definir variável uma por uma, né? Estamos usando Python, então a gente vai usar justamente o que o Python tem de melhor, que é essa flexibilidade nas estruturas de dados. Não é isso? Pelo menos eu vejo assim. Então, eu estou criando aqui minha lista de produtos, tigelas e canecas. É como se eu estivesse fazendo um arquivo separado com todas as listas de produtos que eu estou pretendo colocar, como se fosse o índice das minhas variáveis, ok? Aqui os meus lucros, na verdade aqui eu estou indexando, né? Isso aqui é um dicionário, né? Ou seja, meu índice é esse, o meu valor é esse, ok? Podia fazer de forma diferente, mas vamos fazer assim, né? É como se eu estivesse dizendo aqui, ó, para tigelas o meu lucro é 40 e para canecas o meu lucro é 50, legal? Aqui eu estou definindo uma lista de recursos, né, matéria-prima e mão de obra, e aí eu defino a minha disponibilidade para cada uma. Ó, é o mesmo dicionário, meu índice aqui é matéria-prima, ou seja, para esse recurso eu tenho 120, para esse recurso eu tenho 40. Legal? A minha matriz de coeficientes nada mais é do que esses números aqui, ó, 4, 1, 3, 2. Então, eu tenho aqui as tigelas e canecas, as matérias-primas aqui, e eu estou montando essa matriz, ok? Isso é a minha matriz de coeficientes das minhas restrições. Qual o próximo passo? Transformar essa matriz aqui num dicionário. O que é um dicionário? Você indexa essa matriz pelos produtos e pela matéria-prima. Então, eu já tinha aqui a lista de recursos e produtos, eu só trouxe essa matriz de coeficientes e transformei num dicionário. Então, aqui nesse arquivo eu defini o meu problema. Por que essa forma é uma forma melhor, né? Mais indicada? Justamente pela flexibilidade de, eu defino aqui 20 produtos, 40 produtos, né? Então, vamos lá. E aí, como é que fica a montagem do problema? Eu defini o meu problema aqui, e aqui embaixo o que eu estou fazendo? Mesma coisa, no anterior, defino um problema. Quais são as variáveis? Olha só, as minhas variáveis eu adiciono como se fosse um dicionário da minha lista de produtos, ok?
Quais são as minhas restrições, minha função objetiva? Olha só, eu estou fazendo um loop em todos os produtos, multiplicando os lucros indexados pelos produtos vezes as variáveis indexadas pelos produtos. Tá? Olha só aqui as minhas restrições. Então, eu tenho para cada recurso uma restrição, não é isso? Indexada aqui pelos produtos. Então, o que eu estou fazendo? Vou adicionar minhas restrições. Eu tenho um loopzinho dos recursos, R em recursos, não é isso? E aí, eu introduzo aqui, ó, LP_sum, que é uma funçãozinha lá do cubo, que automaticamente vai somar o coeficiente daquela matriz vezes a variável para todos os produtos. E aí, no final, depois dessa soma toda, 3x mais 4x mais 3y, menor ou igual à disponibilidade, né, em função do recurso, né, que está indexado aqui. Ou seja, nesse loopingzinho aqui, eu coloquei todas as minhas restrições. E se eu tivesse 50 recursos? Ok, eu vou fazer o mesmo looping. E se eu tivesse 20 variáveis? Ok, vou fazer o mesmo looping aqui. E aí, eu mando resolver. Né? Automaticamente, ele vai submeter para o solver. Basicamente, essa é a utilização da biblioteca. Tem alguma coisa aí um pouquinho a mais, fácil, a documentação dela é bem simples, mas para quem conhece Python, né, é extremamente simples. Mas a gente está dentro de uma linguagem de programação, então vamos tentar usar um pouquinho esse recurso da linguagem de programação para gerar esses lucros, esses coeficientes, essa matriz que a gente está usando. Né? Vamos andar um pouquinho mais para frente. Ok, já sei usar aqui o pulp, agora eu tenho um outro problema. Tá? Exemplo, que é o problema, foi até introduzido pelo criador numa conferência de Python em 2009, lá na Nova Zelândia, né? E qual é o problema? Imagina que você tem um casamento onde você tem vários convidados, não é isso? E você não quer colocar um convidado, ainda mais hoje em dia, né, que a gente tem essa discussão aí política, vamos supor que você não quer colocar gente de um partido junto com gente de outro partido, né? Porque você quer que seu casamento seja, eu quero que seja uma festa, não quero que seja uma briga, né? Então você tem que arrumar, né, esses convidados nas mesas, né? Esse é um tipo de problema de particionamento de conjuntos, né? É bem interessante e a gente usa ele em estudos de quebra de simetria de problemas, de programação inteira. Mas vamos lá. Então você quer particionar os convidados em um conjunto de mesa. E a gente quer maximizar o quê? Lembra que em programação linear eu sempre tenho uma função objetivo, não é isso que eu quero maximizar? Eu quero maximizar a felicidade total das mesas, né? Então queremos que cada indivíduo, né, que cada convidado tenha um lugar em uma única mesa e que essa mesa seja o mais harmônica possível. Legal. Não sei se vocês sabem, mas essas empresas de casamento tem várias regras para montar essa mesinha aí, né? E a gente vai usar aqui programação linear. Então, um pedacinho de código de Python aqui para vocês. Imagina que eu tenho uma lista de convidados, olha só. Então aqui eu tenho, se eu não me engano, são 19 candidatos, A, B, C, D até R, ok? Eu tenho 5 mesas e o número máximo de convidados na mesa é 4, ok? Então esse é o nosso problema. E o que a gente quer fazer? A gente quer colocar no máximo 5 pessoas sentadas, no máximo 4, né? Pessoas sentadas numa mesa, né? E você tem aquela lista de convidados. Então dentro lá da lib do pulp você tem um método que é all combinations, né? Onde você vai pegar todos os itens e montar todas as combinações possíveis, ok? O que eu estou fazendo? Eu estou retirando os índices das minhas variáveis de decisão. É como se eu decidisse assim, olha só,
essa combinação aqui, A e B numa mesa, é um índice da minha variável, x a b. Ok? Então é como se você estivesse aqui com esse comando, descobrindo todos os índices, né? Todas as tuplas, né? Dos seus convidados. Ok? Então, num comando a gente matou os índices. É aquele X que eu falei das canecas e produtos, das variáveis, eu não coloco lá o índice canecas, produtos, é que eu estou fazendo a mesma coisa. Né? Ok, então eu já descobri os índices da minha variável de decisão. E agora eu vou criar uma variável binária, né, para cada mesa possível, onde o valor 1 indica que essa mesa faz parte da solução. Então, eu tenho todas as combinações possíveis de mesa, não é isso? Então, tenho AB, ABC, ABCD, né? Acho que era no máximo 4, ok? Então, se eu tenho X, ABCD, né? O que eu tenho aí? Eu tenho uma mesa formada. Se eu escolho essa mesa, eu estou ocupando a mesa e automaticamente eu já estou alocando lugar para o convidado A. Então, o convidado A não pode ser alocado mais em mesa nenhuma. Não é isso? Então, essas variáveis é o que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu estou criando uma variável, estou chamando aqui de table e estou colocando meus índices, que é aquela lista que eu gerei no automático. Pô, estou dentro da linguagem de programação, então isso aqui é legal. Você tem uma flexibilidade maior para montar esse problema. Então, montei todas as minhas variáveis. Isso aqui é minha variável x. São 3.000 e poucas combinações, pessoal. Então, estão aí, todas as combinações. Legal? E agora eu vou criar o meu problema. Então, mesmo comando. Criei o problema. Eu quero minimizar. E por que eu quero minimizar se eu falei que eu queria aumentar a felicidade das mesas? Eu quero minimizar porque eu tenho uma função aqui que mede a infelicidade da mesa. Ok? Então, o que eu estou fazendo, eu já vou mostrar a funçãozinha para vocês, o que eu estou fazendo é minimizar a infelicidade. Ficou mais fácil. Ok? Qual é o meu modelo? Qual é a minha função objetivo? Olha só, eu tenho meu problema e eu vou somar a minha função objetivo. Então, aqui devia ser a happiness, né? Mas está happy, felicidade da mesa, mas na verdade, quanto maior o valor, menos a felicidade, né? E o meu x-table, que foi todas as variáveis, ou seja, todas as minhas possible tables, todas as minhas possíveis mesas estão aqui, os meus índices, para cada variável aqui, ok? X, ele vai somar, né, essa mesa, qual é o meu índice de felicidade, a outra mesa, qual é o meu índice de felicidade, a outra mesa, qual é o meu índice de felicidade, ou seja, quando o x for igual a 1, né, aquela mesa está selecionada. E aí, no conjunto de mesas selecionadas, ele vai medir a felicidade dessas mesas, ok? E definir o seguinte, olha, esse é o seu índice de felicidade total. E como é que a gente está medindo a felicidade de cada mesa? Lembra que eu tinha A, B, C, D, até R, né? Eu tinha 19 convidados. Como é que eu estou medindo essa felicidade? Eu estou pegando a diferença dos extremos, ou seja, se eu tenho uma mesa A, B, C, D, eu estou considerando que a felicidade é o índice do A menos o índice do último convidado, né, considerando a lista toda. Então é como se eu tivesse feito um ranking dos convidados. O A vai ser esse cara aqui, o B vai ser esse, o C, e o último, que eu acho que era o R, né, se eu colocar o R junto com o A, vai ter um índice de felicidade enorme. Ok? Então, na verdade, eu só estou fazendo essa conta da ordem desses candidatos para poder aqui dar um exemplo para vocês, né, e mostrar. Então, ele está computando essa diferença para essa variável, para essa tupla aqui, né? Qual a diferença dos dois extremos? Eu estou chamando isso de índice de felicidade. É como, imagina que eu tivesse uma sequência de cafés, né? E aí você tomava um café, pô, está com pouco açúcar. Tomava o outro, não consegue ver a diferença para o anterior. Mas cada café tivesse um pouquinho mais de açúcar, né? Quando você prova o último café, que deve estar super doce, e o primeiro café, que deve estar sem doce, a diferença vai ser enorme. É o que você fez com seus convidados. Você fez um ranking
né, cada letrinha está levando um índice lá de uma determinada característica, de forma que a gente consiga medir a infelicidade deles, né? Deixa eu ver o tempo aqui, que eu acho que eu estou muito devagar. Então, vamos lá. E o que então, consegui medir a infelicidade, e aí começa aqui, ó, as minhas restrições, né? Que é o seguinte, o máximo número de mesas que eu vou ter aqui, ou seja, considerando todas as mesas selecionadas, eu só posso ter 5 mesas. Só posso ter 5 candidatos, né? 5 mesas candidatas a escolhermos, né? E qual a minha outra restrição? Cada candidato, ou seja, só pode estar numa mesa. Ou seja, quando eu somo todos os x que possuem todos os x que possuem A, por exemplo, eu tenho aqui a minha lista de todos os convidados. Então, para cada convidado eu vou criar uma restrição. Todas as combinações de mesas que possuem a letra A, né, eu só vou poder escolher uma, porque ele só vai poder estar sentado em uma. Ok? E aí, depois de tudo isso, só mandar resolver, né? Que é o solve, né? E as minhas combinações de mesas vão ser essa aqui, a BCD, FG, né? É um exemplo simples, né? Mas mostra como montar essa estrutura, né? Do problema de programação linear dentro do Python, né? Que é a grande vantagem de você começar a juntar as duas coisas, montar em tempo ali de programação o seu problema de programação linear. Então essa é a primeira biblioteca que eu queria mostrar para vocês. A segunda é bem mais rapidinho, né? Como é que você monta esse problema de programação linear para dentro do Python, usando a biblioteca POO. Então já conseguimos vencer esse primeiro obstáculo, né? Já sabemos como trabalhar ali problema de programação linear com o POO. E aí vem um segundo, né? Uma segunda lib, que não é exatamente para ser rodada dentro de Python, mas é feita em Python, que é do mesmo grupo, né? Do pessoal que trabalhou no POO, que chama Solver Studio. E eu achei interessante falar dessa lib, né? Porque, na verdade, é como se você pudesse programar em Python dentro do Excel. Tem um ótimo mecanismo, vamos dizer assim, para transição, quando você trabalha com os alunos e tal, e começa a resolver programação linear no Excel, aquele programinha, Hello World, pequenininho, canecas, tigelas, e aí começa o problema a ficar grande, começa a ficar difícil de programar lá no Excel, de manter no Excel, e aí você quer sair do Excel, e essa saída sempre é um pouco traumática. Então, na verdade, é um suplemento que você instala no Excel. O Andrew Mason, né, é lá também na Universidade de Auckland, né, na Nova Zelândia. Tem a referência do paper dele aqui sobre esse assunto. E aí você tem uma nova janelinha dentro do Excel. O que vai acontecer? Como é que você integra as duas coisas? Vamos então um probleminha, exemplo, né, que é o famoso problema da cerveja. Eu tenho um depósito de cerveja, eu tenho vários bares e eu tenho aqui a minha demanda, né? Ou seja, qual é a forma mais barata de eu abastecer esses bares aqui com o que eu tenho no meu depósito. Cada produto que eu levo para cá, por cada arco, tem um custo diferente. Então, eu quero abastecer os bares, os meus depósitos, eu quero saber qual é o meu melhor plano de distribuição. Esse é um problema de programação linear, né? Então, olha só, deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui, realmente. Ok, melhorou, né? Então, você montou no Excel o seguinte, você tem aqui 5 bares, né? E você tem dois depósitos, A e B. E o custo para levar uma unidade de A para o bar 1 é 2, e aqui por assim vai. Isso aqui são os custos, ok? E você tem uma demanda para cada bar e outra demanda e outra capacidade, né, para cada depósito. No Excel, o que a gente tem geralmente quando a gente começa a montar
lá no Excel nesse problema? Você pode, na planilha, estabelecer o que a gente chama de nomear os ranges, né, as faixas. Então, imagina aqui que eu chamei, ó, de bares aqui, a célula C3 até G3. Deixa eu pegar uma aqui. A demanda. Não, então, C11 a G11. Então, essa aqui é a demanda, né, de cada bar. Aqui a capacidade. No momento que eu estou nomeando essas faixas, né, esses ranges, né, o Excel tem lá o seu gerente de nome, né, e você consegue ver esses nomes, né? E como é que você passa isso aí para o uso de Python? Então, depois que você instalou depois que você fez essa instalação desse plugin, né, desse add-in, eu acho que chama, né? Você tem, ó, então aqui são os meus bares, aqui os meus custos, aqui os depósitos, e é uma coisa que eu estaria fazendo no código de Python, né? Minhas listas, minha matriz, outra lista dos depósitos, né? Isso aqui são as variáveis de decisão, que eu estou chamando de fluxo, mesma coisa que eu estaria fazendo lá no arquivo, né? Meu índice das variáveis ia ser esses aqui, outro índice esse aqui, depois combinado, não é isso? E aí, olha só, eu tenho uma janelinha do lado do meu Excel, adivinha o que está rodando aqui? Código Python. Só que ao invés de definir tudo isso no código Python, eu indiretamente daqui, eu já faço a referência ao nome que eu defini lá no Excel. Então eu estou escrevendo em Python, acessando meu problema aqui. Tá? Bem legal. E aí depois que você está com o problema no código de Python, tá? Aí é o deleite dos programadores, porque a gente tem muito mais flexibilidade para trabalhar no problema. Por exemplo, tá? Eu poderia aqui fazer a solução, fazer o seguinte: olha, eu quero mudar a demanda de um determinado bar e resolver isso várias vezes e automaticamente fazer um gráfico no Excel. Você está falando com os dois, mas vai fazer isso no VBA. É chato. Acessa o solver, como é que é, já mudou, mas em Python é uma linguagem só. Na verdade, você pode até carregar outras linguagens aqui, mas linguagem de modelagem algébrica, né? Mas vamos ficar no Python. Você pode rodar com IPython, né? Que é o Python, se eu não me engano, para o .NET lá. Você pode rodar para o CPython. Você tem o seu Python instalado na máquina que você quer usar aquele lá. Não tem importância nenhuma, você muda aqui qual a sua fonte. E outras libs, né? Relacionadas à programação linear. Eu quero fazer mais alguma coisa, que eu vou fazer o meu código fora e você vai buscar lá, ok? Pessoal, o meu tempo está acabando, tenho mais 3 minutos, não vou roubar o tempo de perguntas de vocês e vou parar por aqui, ok? Espero que vocês tenham aproveitado, fica a referência, a apresentação foi no nível bem mais introdutório, mas eu acho que foram coisas interessantes aí que eu tenho visto que é interessante dentro da área de programação linear. Agradeço mais uma vez a todos aí por terem prestigiado a minha palestra e fico à disposição para qualquer pergunta nesse finalzinho. Perguntas? Opa! Você tem que desligar o microfone. Já desliguei. Obrigada. Só assim, curiosidade, porque eu nunca usei o Pulp nem o Solar Studio, né? A gente trabalha em geral com MATLAB, né? Na matemática, para ensinar os alunos e para trabalhar de fato a gente usa muito o Fortran, né? Então, o CoinOR, se eu não me engano, ele está em C++, né? O solver está em C++. Isso. E aí, essa transição, então, tu faz a modelagem ali no Python com o Pulp, por exemplo, e passa isso para o C++. Qual é o tamanho de problema que isso aguenta? Assim, eu acho que tu mencionou alguma coisa de 100, 200 variáveis. Vocês trabalham com problemas maiores? Na verdade, não tem essa limitação. Porque o que o Python está fazendo ali é pegar aquela estrutura de problema que você montou
e submeter para o solver no formato que ele conhece. Então, se tem 1000 variáveis, não interessa, está no formato que ele conhece, ele vai conseguir ler. Ok? Não tem essa limitação. O ideal é você começar, às vezes, trabalhando com Excel para você fazer um piloto e ficar fácil de comunicar com a sua equipe o problema, qual vai ser. Mas depois que você fez o piloto, que decidiu qual é o tipo de abordagem que você vai fazer para tornar a solução mais eficiente, aí você coloca o problema inteiro e vê o que acontece. E aquela formulação ali é mais para problemas, programação linear, programação inteira, mixed integer, esse tipo de coisa, né? Programação não linear ou alguma coisa um pouco mais... Programação não linear eu não conheço, eu conheço as bibliotecas do Coin, né? Alguma coisa, mas eu não conheço se tem uma linguagem de modelagem padrão. Então, nesse caso, é só para programação linear, mista, inteira, né? Obrigada. Oi, Eduardo. Tudo bom? Eduardo, só para... Ela falou no solver também, naquele slide onde você chama solver mesmo, qual é o solver que você está chamando? É o Coin, você falou? Bom, o default é o Coin, ou seja, ele já instala para você o pacote do Coin, né, que é o CDC, se eu não me engano, CDC para inteiro, tem lá o... Então, o teu código, acho que é o próximo slide, um ou dois depois. Quando você chama solve, ali, aquela função no código Python, se você não colocar nada como argumento, ele vai chamar o default dele, ok? Que é o Coin. Se você estiver trabalhando com Simplex, por exemplo, você tem que colocar lá, um código, se eu não me engano, é cmd_simplex. Automaticamente ele vai chamar o Simplex. Quando você configura ali, e instalei o Simplex na minha máquina, você vai, o Simplex está nesse diretório, você já configura antes, ele vai lá buscar, não tem importância nenhuma. No Solver Studio a mesma coisa, ele tem lá uma caixinha, você mostra onde está o Simplex, e aí quando você colocar Solve Simplex, ele vai buscar. Na verdade, no caso, ele vai submeter aquele modelo, né? No caso pode ser que você precise usar algum recurso, se você, eu preciso toda hora usar outros recursos do Solver, como outras funções, pode ser que você tenha que fazer uma interface. Sim. E só para finalizar aqui, nesse exemplinho que você deu, as restrições são menor ou igual, são inequações. Ontem mesmo deu uma aula onde todas as restrições eram de igualdade. Né? Qual a diferença que faria no modelo aí? Olha, quando você submete rapidinho essa resposta aqui. Mas quando você monta aqui a sua restrição, né, na verdade você está colocando a equação, um sinal que ela tem que ter menor ou igual. Se você não colocar esse sinalzinho na equação, ela vai entender como função objetiva. Ok? Esse sinal pode ser igual, maior, igual, menor, igual, qualquer um. Você escreve na equação mesmo. Legal? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Não? Gostaria. Obrigado.